Então, se você tiver a possibilidade aí na sua casa, se coloque de pé, em reverência ao Senhor, feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença e primeiramente queremos agradecer, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, meu Deus, pelos livramentos, pelas portas abertas, até mesmo pelas portas fechadas, porque nós sabemos que tem situações que não são perdas, mas sim livramentos. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nossas vidas, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Misericórdia da nossa vida, da nossa família. Misericórdia, meu Pai, do nosso espiritual, emocional, dos nossos filhos. Meu Deus, misericórdia, meu Pai, da nossa vida financeira, da nossa saúde, do nosso intelecto, da nossa visão, audição. Meu Deus, que o Senhor possa sim, meu Deus, tomar conta das nossas vidas e nos guiar. Guiar, meu Pai, porque é o Senhor único que sabe o caminho. O Senhor é o caminho. O Senhor, meu Pai, é a única verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor, meu Pai, é o único que ilumina, porque o Senhor é a luz. O Senhor, meu Pai, não fala de doenças, porque o Senhor é a cura, meu Deus. E queremos, meu Deus, cada vez mais viver em um só Espírito. Uma só linguagem. Que a nossa linguagem, meu Pai, seja a linguagem de Cristo. Uma linguagem, meu Deus, que acredita no que fala. Uma linguagem, meu Deus, que verdadeiramente nos tornamos uma só carne, uma só fala, uma só visão, uma só audição, um só comportamento, uma só reação. Meu Deus, eu abençoo o Teu povo, meu Deus. A cada um, Senhor, que verdadeiramente crê em Ti. Aqueles, meu Deus, que estão nesse momento, no seu trabalho, na sua casa, em um momento especial, mas parou, meu Deus, para dar a possibilidade, o privilégio de entrar na Tua presença. E eu determino, meu Deus, que todo bloqueio mental, que todo bloqueio espiritual, que todo bloqueio físico ou emocional, nós vemos quebrar, anular e cancelar, meu Deus, nesse momento. Que aonde, meu Pai, havia um bloqueio, meu Deus, na audição, meu Deus, agora não há mais. Aonde havia uma cegueira física ou espiritual, agora, meu Deus, não existe mais. Aonde, meu Pai, existia mordaças, bloqueios, freios na boca, a partir de hoje, meu Pai, essa pessoa pode, voltará a falar, voltará a orar, começará, meu Deus, a se relacionar com o Senhor. Que não sejamos mais, meu Pai, estátuas, cones, pessoas inertes, oscilantes, pessoas que recuam, pessoas que tremem, pessoas que mudam de opinião mediante a situação, meu Deus. Mas que sejamos pessoas convictas, que sabe o que quer, sabe para onde vai. Sabe, meu Deus, que o caminho muitas vezes não é pavimentado. Muitas vezes o caminho, meu Pai, precisamos sim pavimentar. Para seguir um caminho novo, uma direção nova. Que fomos orientados pela família. Muitas vezes essas direções que foram dadas, meu Deus, de gerações a gerações, não são as direções que o Senhor dá. E precisamos pavimentar, precisamos abrir caminho, precisamos entrar em selvas.
iniciar, meu Deus, a colonização, meu Deus, uma nova civilização. E para isso, precisamos do Senhor. É o Senhor, meu Pai, que nos dá essa autoridade. Nós não aceitamos mais, meu Deus, ser pessoas que não fazem a diferença. Pessoas, meu Pai, que não impactam a própria casa. Pessoas que não impactam, meu Pai, os amigos, a esposa, o marido, os filhos, a família. Pessoas que não impactam o trabalho. Pessoas que são somente mais um peso. Nós não aceitamos ser assim. Não é assim, o Senhor não nos criou para isso. O Senhor sabe, meu Deus, o que deve ser feito. O Senhor não precisa de opiniões. O Senhor criou o homem, meu Pai, depois do Senhor ter criado, meu Deus, o mundo, depois do Senhor ter criado os animais, os peixes, as aves. O Senhor criou tudo. As árvores, meu Deus, que frutificam, as árvores frutíferas. E só no final o Senhor criou o homem, o Senhor não queria opiniões. E o Senhor, meu Pai, sabe que a única opinião, meu Deus, que precisamos ouvir é o que o Espírito Santo fala em nossos corações. E essa, meu Deus, essa opinião, esse comentário, essa direção, esse encaminhamento é o que precisamos para viver. Porque, meu Pai, quando ouvimos as nossas opiniões, os nossos pensamentos, sobrevivemos, meu Deus. Mas quando ouvimos o Senhor, entramos na vida e vida com abundância, estamos vivendo. Porque o Senhor, meu Pai, prepara uma vida para nós. O Senhor, meu Pai, pavimenta o nosso caminho. O Senhor, meu Pai, que é a única verdade. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. Eu peço, meu Deus, que esse culto, essa terça-feira, esse dia, esse momento, esse portal, não seja somente, meu Deus, uma oração, uma palavra, uma sentença, mas seja algo direcionado, meu Deus. Porque se for para alguém, meu Deus, se o Senhor quer me usar, meu Deus, para passar sua mensagem, que o Senhor use de forma direcionada para aqueles que querem e precisam ouvir. E que possamos sim, meu Deus, fazer a boa obra, a grande obra. Que não seja eu falando, orando, mas seja o Espírito Santo me conduzindo, meu Deus. Muito obrigado, nós te amamos. Toma o controle dessa reunião, meu Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, é claro que é. Repita comigo, eu creio nisso. Diga, eu bebo da palavra profética para 2021. Que as bênçãos descansem e repousem sobre a minha vida, minha família, meu financeiro, minha saúde, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se você estiver em pé, pode sentar e vamos à palavra. Lugar de profeta é no lugar alto. Lugar de profeta é no topo de montanha. E não dentro de cavernas. Para eu falar com você, você deve sair primeiro de dentro da caverna. E como é dentro da caverna? É um lugar úmido, é um lugar escuro, muitas vezes é um lugar frio. E cavernas, às vezes a gente pega no literal, mas a gente tem que pegar também de uma forma figurativa. Às vezes a caverna que você está vivendo é uma caverna emocional. Quantas pessoas vivem nessa caverna? Tem tudo, recebem tudo de Deus, mas ainda vivem reclamando de tudo. Tem as pessoas que têm financeiramente são abençoadas, mas vivem numa caverna de depressão.
Pessoas que têm uma família saudável, abençoada, mas vivem numa caverna de divisão, de separação, de contendas, de brigas. Cavernas é caverna. Hoje, a caverna mais usada, a caverna que mais as pessoas estão, são as cavernas financeiras. As cavernas que estão destruindo toda a parte econômica das pessoas. Desculpe. Mas aqui, a gente está falando de Elias. E Elias, ele não tinha começado na caverna, mas depois de tudo que ele fez, ele voltou para a caverna. Quando eu falo voltar, é que Elias começou, teve suas oscilações, mas quando viu, ele estava literalmente dentro de uma caverna. Você tem que sair dessa caverna. Por isso que Deus falou com Elias: saia e ponha-se diante de mim no monte. Deus não vai falar com você dentro da caverna. Lá dentro não é o lugar onde Deus, Ele determinou para você estar. Lá dentro não é o lugar onde Deus, Ele quer que você esteja. Você vai precisar sair da caverna para falar com Deus. Tem pessoas que entram em situações e ficam pedindo para Deus: me tira daqui. Mas Deus vai falando: dê o primeiro passo, saia dessa posição, essa caverna de inércia, essa caverna de comodismo, de acomodação, essa caverna de questionamento, de briga, de murmuração, essa caverna de procrastinação. O Senhor pergunta para ele: o que você faz aqui, Elias? No 9. O que você faz aqui, Elias? Ao invés de Elias estar sendo dominado por um espírito da fé, Elias naquele momento ele estava sendo dominado por um espírito do medo, um espírito da covardia. Ele estava sendo dominado por um espírito que não era o Espírito de Deus. Nós vemos que Elias fez tantas coisas. E quando lemos os versículos, né, os capítulos que falam de Elias, cada vez a gente fala: meu Deus, olha o que o Espírito Santo fez através da vida de Elias. Ele enfrentou Acabe, ele foi alimentado por corvos, ele foi para aquela viúva de Sidom, que houve todo aquele milagre, toda aquela situação. Não acabou o azeite, a farinha, o filho foi ressuscitado. Elias, ele virou e falou: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Quando ele estava no Monte Carmelo, ele virou e falou para o povo, o povo de Israel: até quando vocês vão continuar agindo assim? Até quando você vai ficar pulando de galho em galho? Até quando vocês vão ficar oscilando? Eu ainda peguei aqui no dicionário oscilar. Mover ou fazer mover alternadamente. Mudar de estado, sofrer variação, sofrer abalo, vacilar, tremer. Às vezes a gente pega a oscilação ao pé da letra, mas a gente não entende que, às vezes, o sofrer variação é algo que Deus não gosta. Essa instabilidade. O sofrer abalo, o tremer. Se você está tremendo é que você está oscilando. Se você está oscilando é que você não tem o espírito da convicção, o espírito da certeza, o espírito da coragem, mas é um espírito do medo. Você está tremendo. Hesitar, vacilar entre duas opiniões.
Hesitar, o que uma pessoa hesita? Você vai dar um passo e você está hesitando, você está com medo. Você não sabe se Deus ele vai validar. Por quê? Porque você não confia em Deus. Mover-se com frequência, agitar. Eles têm falado que têm vivido como aleijados. Muitos estão vivendo como aleijados, como coxos, como manquejando, coxos na fé. Assim que tem vivido muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo nomeadas como coxas e coxos, mesmo andando fisicamente. A sua fé está sendo uma fé paralítica, uma fé amputada, uma fé que não é a fé que Deus determinou para você viver. Vivem oscilando porque elas se deixam levar por sentimentos. É muito interessante que Baal, ele tinha uma boa propaganda. Baal, ele era anunciado como o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus da tempestade. Mas uma palavra de um profeta, usado por Deus, fez Israel ficar 3 anos e meio na seca. Aquele Deus não fez nada. Aquela confiança daquele povo foi totalmente destruída. Porque muitas vezes as pessoas elas sabem que isso não resolve. Elas sabem que você deve agir com um continuismo. Você deve ser uma pessoa estável. Uma pessoa que Deus pode trabalhar. Mas quando alguma influência vem, algumas pessoas estão oscilando, pendendo para um lado, pendendo para o outro, mudando a linguagem. Já viu pessoas que vivem muito tempo com um certo tipo de grupo de pessoas e falam a linguagem deles. Quando começam a conviver com outro tipo de pessoas, mudam a linguagem. Pessoas que não têm convicção, que são oscilantes, não sabem quem são. Em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 1 diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Elias tinha feito muita coisa. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. É interessante quando a gente vê essa ameaça, né? Essa ameaça de morte que Jezabel fez a Elias, porque às vezes as pessoas se pegam numa situação. Às vezes as pessoas se pegam na pessoa que foi usada por Deus para trabalhar. Eu já vivi situações de eu entrar num setor e eu ver situações que estão erradas, trazer à tona para as lideranças, e a pessoa que era daquele setor, ela ter uma situação e o quê? Eu virar o inimigo dela. Por quê? Porque vive numa fé rasa, numa mentalidade rasa, e não percebe que quem trouxe à tona foi Deus. E agora essa pessoa é o quê? É sua inimiga, né? Na visão dela, você que prejudicou ela.
E nós vemos que muitas vezes acontece isso. A falta, o discernimento, para perceber que quando situações vêm é porque Deus permitiu vir. Vai vir de qualquer jeito. Não adianta você ficar olhando para as pessoas que trouxeram a situação. Você tem que olhar que nada que é oculto fica oculto. Tudo é revelado. Jezabel viu ali que Elias era o problema dela. Mas o próprio Deus já tinha decretado o fim de Jezabel e de Acabe. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Elias teve medo. Um homem que tinha feito tantas coisas, tantos milagres, que homem, por que ele vai ter medo de uma ameaça? Olha o que ele tinha feito. Fogo do céu desceu. Matou sozinho, sem ajuda de ninguém, 450 profetas de Baal. Fez ressuscitação, fez milagre, a chuva parou, entrou sequidão, fez o que fez. E um momento de distração, de oscilação, ele teve medo. Elias fugiu para salvar sua própria vida. Vemos que muitas vezes a gente fica olhando isso aqui e analisa como um homem tão experiente, que viveu tantos milagres, que foi usado tanto, que sabia, conhecia Deus, teve esse tipo de medo de fugir. Eu falei esses dias ainda de Jonas. Jonas, ele conhecia a Deus, mas ele tinha um problema grave, ele tinha um problema com Nínive. E ao invés de ele ouvir e obedecer a Deus, ele não queria que Nínive fosse salva, mas ele queria que Nínive fosse destruída. E ele mesmo conhecendo a Deus nessa profundidade, ele fugiu. Mas quem foge de Deus? Ainda Davi fala sobre isso. Eu fui para o lado, mas ali o Senhor estava. Eu subi no monte, mas ali o Senhor estava. Quem foge de Deus? Um profeta como Jonas, como ele não sabia disso? E às vezes a gente esquece. Quantas vezes a gente vê pessoas pedindo a cura, quando Deus dá cura, a pessoa, ela duvida que veio a cura veio de Deus. Ou quando, recentemente a gente fez ainda o corredor de carros, pessoas, ao invés de pedir algo grande, pede um mesmo carro com ano superior. Isso não é um problema, você pode escolher, né, decisões, você pode escolher o que você quiser, né? Mas a gente sabe que Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus que opera e faz o que Ele quiser. É o do impossível. E pessoas pedindo só coisas pequenas. Mas Deus pode fazer mais, e Ele está fazendo. No mundo, muitas pessoas estão vivendo muitos milagres. Mas no mundo também muitas pessoas não estão mais vivendo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele deitou-se debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Ele conhecia Deus, mas já estava pedindo a morte. Pessoas que muitas vezes pessoas que muitas vezes são mais emocionais do que racionais.
Qualquer situação já está pedindo a morte, já não acredita mais em Deus, já questiona pastor, já questiona a palavra, já questiona se realmente os testemunhos são verdadeiros, já questiona mudanças, questiona tudo. Uma coisinha, Deus está fazendo milagre em cima de milagre. Era como o povo lá no deserto. Deus estava o quê? Pé não inchava, roupa não desgastava, tinha comida, tinha sombra, a noite era aquecido, mas não, isso aqui está errado. A gente precisa voltar. E aqui ele já estava falando, já basta, Senhor, disse ele, tire minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, e muitas vezes acabamos caindo numa situação dessa. Ao invés de observar, olha o que Deus já fez na minha vida, a gente ainda está parado no mesmo ponto, pedindo a morte. E aqui, muitas vezes, o que precisa é somente você se acalmar. Olha aqui, ó, enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Ele olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Você viu que Deus em nenhum momento aqui respondeu às murmúrias dele. Deus ele não respondeu os questionamentos dele. Ele não tirou, como ele falou aqui, ó, já basta, tira a minha vida. Deus não foi e tirou a vida dele. Tem coisas que Deus não vai fazer. Deus ele tem a misericórdia e o discernimento que nós não temos. E ele entende esses momentos. Mas ao mesmo tempo, nós temos que vigiar no que falamos. Porque muitas coisas que saem da nossa boca podem se cumprir. Isso muitas vezes é somente um tratamento que Deus faz. E aqui Deus já estava preparando, durma e coma. Coma, beba, durma. Coma, beba, durma, durma, beba e coma. O anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem pela frente. Ele se levantou, comeu e bebeu e o alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali, encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que faz aqui, Elias? Você se alimentou, você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito. O que você faz aqui? Muitas vezes Deus te pega fazendo você em lugares que não é mais para estar, com amizades que não é mais para ter, relacionamentos que não é mais para acontecer, situações que você já era para ter vencido. E Deus para e fala, pô, você quer tanta coisa, você me pede tanta coisa, mas o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessas cavernas? Eu não falo, eu não trato com pessoas que se escondem. Eu trato com pessoas como Josué. Seja forte, é muito corajoso. Eu falei aqui ontem, o que faltou coragem para os 22.000, sobrou coragem para os 300 de Gideão. O que faltou coragem para Saul, sobrou para o Jonas e seu escudeiro. O que faltou coragem para Saul e para o seu exército, sobrou coragem para Davi para enfrentar Golias. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte. Essa determinação do Senhor é uma determinação muito profunda, porque o que falta
é nós subirmos o nosso nível espiritual. Às vezes tem situações, nós sabemos que quando chegamos na igreja, se relacionamos com o Senhor, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente tem situações que vivemos. Mas a questão é outra. A questão é que, novo grau, novo mal. Você tinha um enfrentamento, agora você o quê? Foi elevado a um outro tipo de desafio. Para isso, a sua fé tem que ser elevada. A nossa vida espiritual precisa estar cada vez mais nos patamares altos. Nós não podemos achar que Deus vai ouvir e falar conosco quando estamos escondidos, amedrontados, tomados de medo, de questionamento, de amnésia. Porque muitos vivem de amnésia espiritual. Esquecem aonde Deus já operou com você. Esquece o que Deus já te entregou, o que Deus está te fazendo, o que Ele está te sustentando. Aqui não fala que ninguém preparou esse pão assado e esse jarro de água. Deus estava sustentando Elias. Ele estava cuidando. Ele não deixou ele desfalecer. Mas precisamos aqui sair e se colocar na posição onde Deus nos chamou para estar. Posição alta, relacionamento alto, profundo, íntimo, pessoal. Entendendo a posição que eu tenho, assumindo a minha posição, tendo essa autoridade. Autoridade para falar, autoridade para orar. Elias tinha autoridade. Quando ele ordenou, fogo dos céus desceu e corroeu tudo. Foi tudo queimado. Essa é a autoridade que Deus nos dá. Agora muitas vezes cai nesse ponto aqui. Sai e põe-se diante de mim, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve algo. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Ele respondeu outra vez: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar." Segunda vez que ele estava dando a mesma explicação. Então o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria." É interessante aqui que Deus, Ele não vai validar um caminho novo. Deus, Ele nos dá a direção, o mapa. Deus é o nosso GPS, Ele nos guia, Ele é a nossa luz. Mas, quando vemos que pegamos o caminho errado, o caminho da covardia, o caminho da fraqueza, o caminho do medo, Deus manda a gente voltar para onde a gente se perdeu. Você vai voltar pelo mesmo caminho e vai saber aonde você parou. O caminho que você voltou, você vai retornar. Deus não vai validar um caminho novo. Deus não muda de ideia, a opinião dele não muda, não é alterada pelas nossas vontades. Você vai voltar porque eu não mandei você vir para cá. Eu não mandei você fazer isso. Você vai voltar e vai se encontrar novamente.
vai encontrar onde você se perdeu, onde você deixou a tua coragem, aonde você esqueceu quem você era, aonde você perdeu a sua memória, porque isso é nitidamente que o medo traz uma amnésia, e ele não estava lembrando mais quem ele era. Ele tinha esquecido o que Deus tinha feito através dele. Você vai voltar. Volte pelo caminho por onde você veio. Eu já falei com pessoas aqui que chegam com negócios errados na igreja, negócios ilícitos, fora contrário da palavra de Deus, e está orando, e está dizimando, e está ofertando, e está jejuando, pedindo para Deus validar. E o que acontece muitas vezes? Aquele negócio, ele não anda. E a pessoa, ela passa por um grande teste. Porque ao invés de ele andar ou ficar estável onde está, porque nunca é uma estabilidade, sempre uma queda, mas aquela coisa de empurrar com a barriga, ao invés dele ficar na posição que estava, essa pessoa, ela o quê? Praticamente fecha a empresa, muitas vezes ela fecha. E o que acontece? Deus não é um Deus que tem problema de recomeços. Ele prefere recomeçar do que começar ou continuar algo errado. Ele não troca o pneu enquanto o carro está andando, como o mundo fala. Ele para o carro e, se for o caso, troca os 4 pneus, troca o carro todo. Ele não teve problema de recomeçar com o mundo todo com Noé. Ele não teve problema de recomeçar aos 75 anos de Abraão. Ele não teve problema de recomeçar com tantos homens e mulheres na Bíblia. A questão é nós. É ter a força do recomeço. E aqui é um tempo perdido. Porque tudo que aconteceu aqui era um tempo que Elias perdeu. Ele não precisava perder esse tempo. Mas ele vai ter que voltar. E muitas vezes a gente vai ter que voltar a entender que o caminho não é esse. A estrada que Deus criou e pavimentou não foi essa. Mas as decisões tomadas pela minha emoção, pelos meus sentimentos, nos leva à distância, nos distanciar do que Deus preparou para nós. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem de Benjamim. No 18 aqui no NVI. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 320 quilômetros foi a distância percorrida por Elias. Essa é uma estimativa. 40 representa um período completo de teste. Nós vemos o número 40 algumas vezes na palavra, e ele representa esse tipo de teste. E com aquela amorosa paciência, Deus renovou a comissão do profeta. O Senhor, o próprio Deus, ele corrigiu o modo de pensar de Elias e deixou bem claro que ele não estava sozinho. Azael e Jeú foram posteriormente instrumentos de divino julgamento. Nós vemos que nenhum escapava. Se um escapar, depois tinha outro. Depois, no final, tinha Eliseu ainda para limpar. Se alguém corresse ali, Eliseu estava atrás. Ou seja, nenhum iria sobrar daqueles que poderiam ter beijado, ou aceitado, ou se inclinado para Baal.
Obadias já tinha escondido 100 profetas. Obadias era um administrador do palácio e temia profundamente o Senhor. É muito interessante que Obadias, ele estava lá dentro. E ele foi colocado numa posição alta dentro do governo de Acabe. Mas ele não se corrompeu. É algo que nós precisamos ler, aprender e copiar. Você pode estar num ambiente que não é um ambiente que seja um ambiente que esteja consagrado, né? Você se torna autoridade, mas você não se corrompe. Eu falei ainda esses dias com um evangelista ainda que ele trabalha numa parte administrativa de uma casa de bebidas, que tem muita coisa errada lá, muita coisa acontece ali dentro, muita imoralidade. Mas ele não se corrompe. Ele unge todo dia o escritório, a parte onde ele fica, ele ora, ele abençoa, e cada vez mais ele está sendo abençoado e honrado. Ele não se corrompe por aquilo. E Obadias, ele foi usado o quê? Para ele esconder em duas divisões, né, de 50 de 50, de 100 profetas de Baal, de 100 profetas do Senhor. E é interessante que ele foi usado, ele tinha uma posição, mas ele foi usado. Você não é influenciado por aquilo que é errado. Nós vamos até onde bate com o nosso ensinamento. Posterior a isso, nós não vamos mais. O que estamos vivendo aqui, nós estamos o quê? Seguindo as orientações, os decretos, mas a partir do momento que confrontar a nossa fé, nós vamos à morte, mas nós não aceitamos algo que pode corromper a nossa salvação. É ter essa convicção, esse entendimento, que o lugar onde você está pode ser ruim, mas eu estou com Deus. Eu não vou ser levado, mas eu vou levar. Eu não vou ser influenciado, mas eu vou influenciar. Eu não vou ser corrompido, mas eu vou levar a purificação, a salvação, a palavra. É dessa maneira que nós temos que viver. Nós temos que saber o que Deus quer de nós. E sair das cavernas do medo. Das cavernas da dúvida, das cavernas da preguiça, das cavernas dos questionamentos, da imoralidade, dos vícios, e nos colocar em posição alta, posições, como aqui na palavra diz, esteja no monte, vá para o monte. Deus estava falando claramente aqui, você tem que se colocar no lugar alto. Você vai e se coloca numa posição alta, que eu não te mandei estar nessa posição baixa. Numa posição que eleva meu nome, que mostra quem você é, o que você conquistou, por que você está aqui. E é dessa maneira que Deus cada vez mais vai validar e vai ser conosco em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar. Eu não sei qual é a posição que você se encontra hoje. Eu não sei o que pode estar te influenciando, te corrompendo. O que pode estar colocando dúvidas nas suas certezas. Mas Deus tem uma palavra muito clara aqui. Saia e ponha-se diante de mim no monte. Saia e ponha-se diante de mim no monte. Você precisa dar o primeiro passo. Se você andou por um caminho errado, você vai ter que voltar. E vai ter que encontrar onde você esqueceu a sua coragem, a sua convicção, as suas memórias vitoriosas. E realizar grandes feitos. Feitos poderosos que você já realizou.
Nesse momento você tem que parar e lembrar o que você já foi liberto. O que Deus já fez na tua vida relacionado a curas. Curas financeiras, emocionais, espirituais, conjugais. Quais as curas que você já viveu? Você tem que lembrar de tudo. E saber que Deus não te criou para ser covarde. Ele criou para ser homens fortes e corajosos. Mulheres fortes e corajosas. Se você reconhece o seu erro. Se você está vendo agora aonde você se perdeu. Se você está observando que você está nesse lugar úmido, escuro, frio. Nessa caverna. Se arrependa e se coloca na posição aonde Deus te chamou para ser. Fala com Deus nesse momento. Por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Eu creio no sobrenatural. Deus, o sobrenatural. Eu creio no impossível, meu Deus. Eu creio. Estamos aqui porque cremos em ti, Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim. Deus, o sobrenatural. Obrigado, meu Deus. Eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Eu creio. Aquele que era e há de vir, Ele vem. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Eu creio. Oh, meu Deus, nós oramos, Senhor. E agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra, meu Deus, por essas revelações, esses discernimentos. Meu Pai, por essa palavra profunda que vem para nos elevar, para nos arrancar, meu Pai, das cavernas do medo, da dúvida, as cavernas de doença, as cavernas das brigas, das separações, das contendas. E o Senhor, meu Pai, está mandando nós sairmos e nos colocarmos na posição aonde o Senhor nos chamou para estar. E a posição que o Senhor, meu Pai, nos elevou e nos colocou é posições altas. O Senhor não fala com quem está em cavernas. As vitórias, meu Pai, não saem. Elas não são liberadas em cavernas. Nós temos que sair das cavernas. E eu oro, meu Pai, para cada um, meu Pai, nesse momento. Que cada um venha sair, meu Pai, das cavernas que se encontram. E venham viver, meu Pai, o extraordinário, o sobrenatural. Venham viver o melhor tempo da vida.
Eu oro e eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por essa família. Essa família, meu Deus, que nesse momento pode estar abalada. Alguma situação pode ter acontecido, meu Deus. Situações que vêm para destruir esse casamento, essa família. Mas eu oro, meu Pai, por essa mulher, por esse homem. E eu determino a restauração por completo. Aonde havia mágoas, meu Pai, o Senhor está arrancando nesse momento. Você que está com mágoas, você que sente que está com feridas abertas no peito, você que não consegue mais se alimentar, mais dormir, não sente motivação nem para orar, você que se sente destruído ou destruída internamente, seja curado. Receba a cura. Receba a cura dentro de você. Essa cura, essa ferida está sendo fechada agora. Essa ferida nesse homem, nessa mulher. Você, mulher, que está desesperada, receba a paz do Espírito. Deus está no controle. Ele sabe como você está. Mas Ele sabe que o que você precisa é como Ele determinou aqui. Como Elias muitas vezes, ele parecia que era a morte. Questionou tudo. Mas Ele quer que você lembre quem você é. Ele quer que você descanse. Coloque a cabeça no lugar. Porque tudo está no controle dEle. A ferida está sendo fechada. Esse medo está sendo trocado pela coragem. Esse julgamento, essa acusação está até sendo trocado pela misericórdia, pelo perdão, pela compaixão, pela empatia. Essa família não será destruída. Deus está reconstruindo essa família. Deus, Ele está reconstruindo esse casamento. Ele determina a restauração dessa família, a restauração desse casamento. Que a partir de agora a admiração, o respeito, o afeto, o carinho voltará. E que aquilo que parecia perdido não vai ser mais. Receba o vigor do Espírito. Receba a paz, receba a tranquilidade. Receba a confiança e a convicção. Eu determino, meu Deus, a cada oração, a cada pedido. Eu determino a materialização e a concretização. Que a boa obra seja feita. Que o Senhor valide, que o Senhor levante. Que o Senhor arranque, meu Pai, esses das cavernas e se coloquem nos montes. E que, se for necessário, que volte pelo caminho, meu Deus. Porque muitas vezes não é o que queremos, meu Deus, mas é o que precisamos. Nós te amamos e agradecemos, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo. Valide, meu Deus. Muda as mentalidades. Altera a mentalidade de filho. Altera a mentalidade da filha. Muda, meu Deus. Todos esses valores e princípios, se for necessário, dessa família. E que o Senhor, meu Pai, seja o pilar, a coluna principal dessa casa. Eu abençoo, eu consagro a tua vida, a tua família, o teu casamento. E que você viva a restauração do Senhor. E que o sorriso, a alegria volte para o seu rosto. Eu abençoo sua vida. Eu concordo, possuo e determino a materialização e a concretização dos pedidos, das orações, das fotos, tudo que está sendo apresentado nesse momento. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.